os artigos 294 a 311. Tutela de urgência e da evidência. A tutela de urgência supõe perigo de dano ou ao resultado útil do processo. É concedida liminarmente ou após justificação prévia. A tutela da evidência independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ter a natureza de antecipação de tutela ou natureza cautelar. O pedido de antecipação de tutela ou de medida cautelar pode ser antecedente ou incidente. Há pedido antecedente de antecipação de tutela quando o autor requer a medida na petição inicial, que deve ser posteriormente aditada com a confirmação do pedido, acompanhado ou não de novos documentos e argumentos. Há pedido antecedente de medida cautelar quando o autor requer a medida na petição inicial, quer limitando-se a indicar a lide seu fundamento, o direito que objetiva assegurar o perigo, quer formule desde logo o pedido principal. Os pedidos de tutela antecipada e cautelar têm cada qual o seu procedimento próprio. Equivocando-se o autor, pedindo medida que entende ser de natureza cautelar, mas que na verdade é de natureza antecipada, o juiz, de ofício, procede à correção, observando o procedimento próprio, o que, mutatis mutandis, deve ser estendido à hipótese inversa, de solicitação de medida antecipada que, na verdade, tem a natureza cautelar. O Código não regula expressamente o procedimento da tutela antecipada ou da tutela cautelar incidentes, isto é, requeridas não na petição inicial, mas no curso do processo. O pedido de tutela antecipada é idêntico ao principal. O pedido de tutela cautelar é diverso do pedido principal e pode consistir em arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. O autor que, tendo obtido medida antecipada ou cautelar, venha a ser posteriormente vencido no julgamento do pedido principal, responde objetivamente pelos danos que a medida haja causado ao réu. Passamos a tratar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Como já se observou, o autor formula o pedido de antecipação de tutela na petição inicial, que deve ser posteriormente aditada para a confirmação do pedido. Observe-se, desde logo, que a falta de aditamento determina a extinção do processo sem resolução do mérito. Na petição inicial, o autor deve expressamente indicar que pretende a antecipação de tutela e atribuir à causa valor que leve em conta o pedido de tutela final. Despachando a petição inicial, pode o juiz conceder liminarmente a medida, exigir justificação prévia, ouvir o réu antes de decidir, postergar o exame da medida para momento posterior à contestação, denegar a antecipação de tutela e determinar que o autor, no prazo de 5 dias, emende a inicial, confirmando o pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, indeferir a inicial. Concedida, cessa a eficácia da medida, se não efetivada no prazo de 30 dias, o que não implica extinção do processo, se o autor aditar a inicial, confirmando o pedido de tutela definitiva. A tutela antecipada torna-se estável e extingue-se o processo se o réu não interpõe agravo da decisão que a concedeu. Extinto o processo, inicia-se o prazo de 2 anos para a propositura de ação de revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada. Tendo sido negada a antecipação de tutela, ou tendo sido interposto o recurso da decisão que a concedeu, precisa o autor aditar a inicial,
formulando o pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo. Para isso, tem o prazo de 15 dias, contados da respectiva decisão, se denegatória, e da data em que transitou em julgado, se concessiva. Essa parece a interpretação que se deve dar ao disposto no artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º. Aditado o pedido, o réu é citado para audiência de conciliação ou de mediação. Não havendo acordo, inicia-se o prazo para contestação, contado na forma do artigo 335. Procede-se na sequência, na forma do procedimento ordinário. Despachando a petição inicial com pedido de tutela antecipada de natureza cautelar, pode o juiz conceder liminarmente a medida, exigir justificação prévia, indeferir a inicial ou determinar a citação do réu para contestar o pedido de cautela e indicar as provas que pretende produzir. Não havendo o juiz se pronunciado ainda sobre o pedido de cautela, limitando-se a determinar a citação, segue-se o prazo de 5 dias para o oferecimento da contestação. Não sendo contestado o pedido, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, devendo o juiz, em 5 dias, pronunciar-se sobre o pedido de cautela. Sendo oferecida a contestação, observa-se o procedimento comum. Cessa a eficácia da medida, se não efetivada no prazo de 30 dias. Efetivada a medida cautelar que haja sido concedida, o autor tem o prazo de 30 dias para formular o pedido principal, se já não o tiver apresentado na petição inicial, sob pena de cessação da eficácia da medida. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Artigo 310. Apresentado o pedido principal, intimam-se as partes para audiência de conciliação ou mediação. Não havendo acordo, segue-se o prazo para a contestação do pedido principal, contado na forma do artigo 335, procedendo-se a seguir de conformidade com o procedimento ordinário. Julgado improcedente o pedido principal ou extinto o processo sem resolução de mérito, cessa a eficácia da medida cautelar que haja sido concedida. Artigo 309, inciso 3º. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 309, parágrafo único. Como já se observou, a tutela da evidência independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ela pode ser concedida liminarmente quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Pode ser concedida depois de citado o réu, mas antes da instrução do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, e quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Se não há instrução a se proceder, a hipótese não é de tutela da evidência, mas de julgamento antecipado do mérito. Texto e narração de José Tessai. Infelizmente, chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. E até o próximo!